Chegou um belo dia, um dos governadores de São Paulo, o senhor Paulo Maluf, ele havia sido nomeado pelos militares governador. Ele resolveu investir em petróleo, não é isso? E tentou, de alguma maneira, criar uma empresa chamada Paulipetro. Só que não houve possibilidade, o pessoal não quis, a Petrobras não quis. Então, o que ele fez? Ele mudou o nome da CESP. Ao invés de Companhia Centrais Elétricas, que era só energia elétrica, sim, ele mudou para Companhia Energética de São Paulo para poder encaixar a exploração de petróleo dentro da CESP. Com isso, as ações da CESP subiram num preço que nunca havia acontecido. Foram para 1,80, 1,90. Eu interpretei que naquele preço haviam opções melhores no mercado, né? Muito melhores, que pagavam dividendos também regularmente e contemplavam os acionistas de uma forma mais veemente. Então, como o meu projeto era montar uma carteira de renda mensal mais pródiga possível, então eu comecei a alterar algumas posturas. Aí eu vendi as ações da CESP, comprei ações de uma empresa chamada BRI, Banco Real de Investimento, CRI, Companhia Real de Investimento, Banco Noroeste, Banco Bandeirantes do Comércio, que eram tudo empresas que pagavam dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Tá certo? E a carteira foi evoluindo. Passados 8 anos, tinha um jornal chamado Diário do Comércio. Tinha um outro também chamado Gazeta Mercantil. Ele veio falar comigo e falou: "Sr. Márcio, eu vi aquele trabalho que o senhor fez há um tempo atrás, e daí?" Está indo bem o trabalho. O trabalho ele está estático, eu que estou indo bem, eu falei, né? Ele falou: "Mas o senhor já está aposentado?" Eu falei: "Estou. Dentro de determinados padrões eu estou aposentado." Ou seja, eu não precisava mais trabalhar, tá certo? O produto do investimento já me concedia essa carteira de renda mensal. Então nós fizemos uma entrevista lá e ele falou: "Eu posso pegar um outro para fazer?" Eu falei: "Tá bom." Aí ele pegou um cidadão que era diretor da corretora Banespa. Ele foi, inclusive, presidente da CVM. Acabou virando um grande amigo meu. Então ele falava sobre a renda fixa e eu sobre as aplicações de renda variável, né? Sim. E ficamos conversando, pá. E eu falei tudo aquilo. Eu falei: "Olha, eu já tenho um nível de receita que me permite parar de trabalhar. Agora, eu tenho alguma dúvida, se eu parar com o projeto, ele evolui." A gente não sabe, porque são coisas que você tem que administrar na vivência, né? E realmente, aí ele falou: "Porque a renda fixa, não sei o quê." Eu falei: "Olha, eu vou falar uma coisa para você." Eu falei: "Olha, a carteira que eu tenho, você conhece aquela história?" Até brinquei com ele. "Você conhece aquela história do camarada que tinha uma loja enorme?" Aí o filho dele chegou para ele e falou: "Pai, nós temos que fazer um levantamento para ver quanto é que isso aqui custou, quanto vale, né?" Aí o pai chegou para o filho e falou: "Olha, tira uma gravata, o resto é lucro." Tá entendendo? Aí eu disse para ele o seguinte: eu reinvesti tudo o que a empresa me pagou. Então não saiu do meu bolso. A empresa ajudou a fazer essa carteira. Sim. Tá entendendo? Sim. Então você tira a gravata. Brinquei com ele, né? Tomás Tosta de Sá é o presidente, lembrei. Acabamos ficando amigos, claro, né? Sim. Mas ele foi assim. Então, eu já estava aposentado e continuei fazendo, né? Veja o que eu vou falar para você. Houveram alguns tropeços. Por exemplo, comigo também aconteceu uma coisa interessantíssima que até vou citar. Não me lembro também o ano, mas foi na década de 70. Eu sempre fui uma pessoa que lia o estatuto, leio as atas, leio o jornal todo dia, não o título, mas o seu conteúdo. Isso é mais importante do que parece, né, Márcio? É mais importante do que se imagina. Exatamente. O imaginário é uma coisa que ela não é fértil. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu estava lendo eu vi primeira notícia.
Banco Econômico chama uma subscrição a 1,50, né? Falei, pô, o papel custava 50 centavos. Falei, pô, o cara vai chamar uma subscrição para arrecadar recursos, para pôr no caixa, para pedir 1,50 para todo mundo, e o papel na bolsa custa 50 centavos, o cara tá louco. Aliado. Aí eu falei, pô, tem um detalhe aqui. Era 1,50 para pagar em 12 vezes, sem juros, sem correção. Naquela época, a correção do Nobre, distinto Maílson da Nobre, era 60% ao dia. Tá entendendo? Falei, bom, isso aqui tem alguma coisa que está errada aqui, eu não sei o que é, mas vou ter que descobrir. E, pá, de repente, deu um estalo. Eu falei, bom, o cara, ele vai chamar a subscrição, ele paga 10% e depois ele dá um dividendo. Foi o que aconteceu. Eu cheguei no departamento de ações do Banco Econômico, que era onde é a bolsa hoje, né? Tem aquele portal que tem aquelas moedas grandes, era lá. Eu não tenho ações do Banco Econômico, né? Mas gostaria de ter. Dá para subscrever? Ele falou, dá. Quanto o senhor quer? Ninguém vai subscrever. O cara mesmo falou para mim. Vai sobrar muito. Eu falei, poxa, pode ser 5 milhões de ações? O cara quase caiu da cadeira. Né? Basicamente você na subscrição. Ele falou, o senhor não pode sair daqui. Se quer 5 milhões de ações, vai. Subscrevi 5 milhões de ações lá. Paguei os 10%. Ficou de graça. Sabe por quê? Porque era uma grande jogada do controlador. O controlador fez isso para ninguém fazer. Sobrou tudo para ele. Aí ele começou a dar uns dividendos altos, o dividendo pagou a subscrição. Entendeu? Nossa, não, ótimo. Ainda sobrava. Então sobrava grana. Não, então ótimo. eu acabei ficando sócio do Ângelo Calmon Sá. E é isso aí. E sabe, são coisas que não é nada depreciativo. O empresário, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Só que você também tem o direito de descobrir o que ele conseguir, né? Mas você precisa detalhar. Você tem que estar atento, tem que ler. Não, tem bastante coisa do que você falou que eu acho que dá pra gente ficar aqui conversando durante um bom tempo. Mas teve uma coisa específica que me chamou muito a atenção e que é o processo de aprendizagem. Teve um determinado momento na sua fala que você começou de uma maneira e aí quando você foi fazer um segundo investimento, você falou, pô, pera lá, deixa eu melhorar o meu processo de investimento. Claro, e aí até passando a bola um pouco para a Luíse, porque muito do processo de investimento hoje, principalmente dessa carteira previdenciária, passa desses seus aprendizados e passa pela maneira que a Luíse conseguiu explicar e processualizar essa maneira. Como é que vocês fazem hoje, Luíse? O que vocês preferem? Você falar, eu gostaria só de concluir. Claro. Eu em 1970 e 71, edifiquei, construí, pavimentei essa carteira chamada Carteira de Renda Mensal. Ao projeto eu dei o nome de Ações Garante o Futuro, não é isso? E foi. Hoje, eu modificaria o nome do projeto. Por quê? Porque hoje já não é mais esperança. Então, hoje eu colocaria o nome assim, Ações Garantem um Ótimo Futuro. Poxa, excelente nome. Excelente nome, Márcio. É isso aí. Concluí.